Estamos iniciando mais um Café com Saneamento com essa grande profissional, doutora Milena, que a vida do caminho da gente que trabalha no dia a dia em diversos municípios a gente pôde conhecer. Doutora Milena, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho das suas atribuições, do que você faz no seu dia a dia, para o pessoal te conhecer. Bom, muito prazer, meu nome é Milena Ferreira Santos, eu sou advogada, eu sou especializada em gestão ambiental e sustentabilidade, tenho atuação na área de saneamento básico já há mais de 7 anos e atuo diariamente auxiliando as concessionárias de saneamento em todas as suas demandas, desde as demandas com os clientes, até as demandas com os empreendedores, com os municípios, enfim, toda a parte do jurídico, desde as consultorias extrajudiciais, procedimentos extrajudiciais e judiciais também, né? E gostaria de agradecer aqui ao Luciano pelo convite, né? Agradecer, parabenizar o Grupo Novais pelo trabalho que vem executando, não só fora das redes sociais, mas também dentro das redes sociais, que eu acho excelente levar conhecimento de saneamento para a população em geral. A gente que agradece a oportunidade. Como nós estamos no Café com Saneamento, nós vamos servir um cafezinho para a doutora Milena, mas fala para o pessoal aí, enquanto eu te sirvo um cafezinho, sobre essa lei do novo marco de saneamento. É a lei 14.026, não é isso? Do ano de 2020. Fala o que foi a ideia dela ser criada, né? Para a gente falar um pouquinho sobre esse conteúdo dessa lei. Perfeito, vamos lá. O novo marco do saneamento nada mais é do que uma atualização, na realidade, do marco do saneamento de 2007. Obrigada pelo café. Foi editada a Lei 14.026 de 2020. Ela foi publicada no dia 13 de junho de 2020, então já estamos aí com mais de 3 anos de publicação dessa lei. E basicamente houve uma alteração de diversos pontos, mas quais foram os principais pontos dessa lei? Ele estabeleceu uma meta de universalização dos serviços, não só de abastecimento de água, mas também de esgotamento sanitário. Ele trouxe uma meta bastante desafiadora aí para as empresas, né? Muito ousada, de 99% de abastecimento de água para todo o país até 2033 e no mesmo ano deverão cumprir também 90% de coleta e tratamento de esgoto para todo o país, né? Também houve aí a proibição dos contratos de programa com as estatais, né? Então, inclusive, elas também terão que participar de licitação junto com as empresas privadas, e trouxe também muitas alterações na questão da regionalização, a prestação regionalizada desses serviços, que é uma forma também dos pequenos municípios conseguirem conseguirem ter uma força, né, para atingir essa meta tão ousada. Ou seja, vê se eu posso falar de uma linguagem mais popular. Nós precisamos melhorar muito os indicadores brasileiros. Nós precisamos levar água potável para a casa dos brasileiros. E o pior indicador que nós temos que é a coleta, afastamento e tratamento de esgoto, né? Nós temos indicadores muito ruins. Nós temos aproximadamente 50% do esgoto gerado no Brasil sendo tratado. Ou seja, nós temos muita coisa para fazer. Isso tem a ver com saúde pública. Se a gente trata o esgoto, as pessoas não vão se contaminar, não vão se adoecer, né, pelo lançamento de esgoto irregular. E com isso a gente leva saúde para a população. E como a gente precisa evoluir muito, o novo marco deu um basta. O que ele falou? Deu-se uma meta até o ano de 2033 para que esses indicadores melhorem. Porque senão nós vamos daqui 10 anos estar com os mesmos indicadores que a gente não está conseguindo evoluir de uma forma muito rápida, né? E aí o novo marco veio com essa ideia. Basta, precisa fazer. No entanto, a gente sabe que os governos estaduais e governos federais não têm recurso para que faça essas infraestruturas. Isso também abre o mercado para a iniciativa privada. Por isso que está se falando muito em concessões, PPP, modelos de regionalização, para justamente a iniciativa privada aportar esse recurso financeiro, que não é barato. Coletar o esgoto, tratar o esgoto, levar água tratada, né, fazer toda essa infraestrutura custa muito. E isso abriu essas oportunidades para esses modelos de negócio agora de iniciativa privada. É isso mesmo, doutora? Com certeza, é isso mesmo. O serviço de saneamento é um serviço muito complexo, né, e não só de implantar a infraestrutura, né, de colocar a rede ali para ligar os imóveis, para que todas as pessoas possam despejar o seu esgoto de forma correta, né, e não lançar ele in natura aí nos mananciais, na natureza, mas também ter de abastecimento de água potável, é levar a água potável na torneira de todo brasileiro, né? Então essa meta é de 99% dos brasileiros até 2033 com água potável em suas torneiras, e coleta e tratamento de esgoto 90% dos brasileiros terão que ter até 2033. É uma meta ousada, e eu vou trazer um dado aqui bem interessante,
depois do novo marco, para se atingir a universalização até 2033, né, pegando o gancho aí do investimento da iniciativa privada, calcula-se um investimento básico de 800 bilhões de reais em todo o Brasil. 800 bilhões. Então é muito dinheiro, de fato, e realmente nem os governos estaduais, os municípios que são os titulares dos serviços, né, já tem uma grande dificuldade de conseguir prestar esse serviço de saneamento para os seus munícipes, mas esse é um montante que nem os estados e nem o governo federal teria condições de fazer sem o auxílio da iniciativa privada. Então o novo marco veio para abrir portas aí para a iniciativa privada, para aumentar essa participação dentro desse setor que é tão necessário. Né? Só voltando um gancho também, mais um dado que eu me lembrei aqui, a ONU tem um estudo muito interessante que diz que a cada $1 investido em saneamento, você economiza 5 em saúde. Então, saneamento básico não é apenas a dignidade da pessoa humana, digamos assim, né? Não é só você ter água e você ter um tratamento de esgoto ali decente, mas é saúde, né? É saúde pública. Então, e economia também, o quanto não se gasta com a saúde, não é verdade? Então, é sim uma lei que trouxe e abriu as portas para a iniciativa privada, possibilitou uma maior participação dessas empresas privadas nesse setor, não só nos municípios isolados, mas também nas áreas regionalizadas. Show de bola. Uma outra questão. Essa lei, que é uma lei federal, né, 14.026 de 2020, ela foi feita pelo governo federal do Bolsonaro. Exato. Certo? O governo Bolsonaro saiu e entrou agora o governo atual, comandado pelo Lula. Perfeito. Em janeiro, fevereiro, a gente escutou muito uma especulação de uma mudança dessa parte dessa lei. Explica para nós o que seria essa proposta de mudança, se foi aceita ou não essa proposta de mudança e o que continha nessa proposta de mudança. Vamos lá. Acho que dá até um contexto antes. Quando o novo marco foi aprovado em 2020, havia realmente, era um tema muito polêmico e a própria oposição da época do governo Bolsonaro, eles tinham bastante dificuldade de aceitar algumas questões, principalmente a necessidade das estatais participarem de licitação junto com as empresas privadas. Né? Então isso já era um ponto polêmico na época da aprovação da lei e isso, independente da oposição, essa lei foi aprovada e isso foi uma das grandes mudanças, né, para as estatais hoje em dia. E agora com o novo governo, logo no primeiro dia no dia 1º de janeiro, já houve aí a edição de uma medida provisória, né, do governo Lula, que queria alterar exatamente, entre outras coisas, mas a principal era exatamente a possibilidade das estatais prestarem serviço de forma direta, ou seja, sem licitação, das áreas regionalizadas, das áreas metropolitanas. Deixa eu só te interromper para deixar muito claro para o nosso ouvinte, quando Perfeito. A gente fala de estatais, né? É o caso da Sabesp, Exato. É o caso da Sanepar, né? Da Corsan, da Copasa, da né? antiga SEDAI. Positivo, SEDAI do Rio de Janeiro, isso mesmo. Então, desculpa te interromper, Imagina. quando a gente fala estatais, então, para você entender, são essas grandes companhias que têm de saneamento. Que ela era privilegiada, me corrija se eu estou falando assim, se caso algum município precisasse e entendesse que precisava entregar para outro gestor, no caso, passar e conceder aquela parte de água e esgoto, no caso, uma Sabesp aqui no interior de São Paulo, ela tinha o direito de assumir aquilo ali, seria isso? Não era que ela tinha direito, como que funcionavam antes, né? Essas grandes estatais prestam muitos serviços para os municípios pequenos. Vamos falar da nossa realidade, que é o estado de São Paulo, né? Então vou mencionar sempre a Sabesp. Mas um município pequeno que não tinha condições de prestar de forma direta, ou seja, através de um SAI, através de uma autarquia, um departamento do próprio município. Então, se ele não tinha essa condição e também não tinha condições de fazer licitação, porque licitação também é um custo para o município e a empresa tem que ter interesse também naquele município, ele era autorizado por lei, fazer o que nós chamamos de contrato de programa. Ou seja, sem licitação, a empresa, a Sabesp, né, as estatais no caso, eram contratadas diretamente pelos municípios para fazer essa prestação de serviço através dos chamados contratos de programa. Ou seja, tirava toda a burocracia de um processo licitatório. Exatamente, né? Era muito, muito mais rápido e esses contratos de programas eram de 30 anos, 35 anos, então inclusive alguns ainda estão em vigor,
né? E agora com o novo marco, acabando a vigência desses contratos de programa, as estatais que queiram continuar prestando serviços vão ter que participar de licitação junto com as empresas privadas. Mas era basicamente assim que funcionava. E o novo marco cortou, né? Porque o que acontecia? Havia pouca entrada das empresas privadas no saneamento nos municípios, exatamente por conta dessa facilidade dos municípios em contratar essas estatais. Né? Ele não precisava da burocracia do processo licitatório, né? Ele também o gasto do próprio município, né? Fazia um acordo ali com o governo do estado e a Sabesp, no caso, as Corsan, né? As estatais eram contratadas diretamente através desses contratos de programa. E hoje já se proibiu e é exatamente isso que se tentou voltar com esses decretos. Né? Não em todo o município, né? Porque uma medida provisória, um decreto, né? Para quem aí é leigo na área do jurídico, mas uma lei só pode ser alterada através de outra lei. Então não pode um decreto, uma medida provisória alterar o que contém uma lei. Então tentou-se aí ter um jogo, né? Autorizando as estatais a serem contratadas pelas regiões, pelas micro-regiões e ai, fugiu o tema agora. As regiões metropolitanas, desculpa. Então, as regiões metropolitanas e as micro-regiões também, por esse decreto que foi emitido este ano, poderiam contratar diretamente essas estatais. Ou seja, as estatais continuariam com esse privilégio ou uma concorrência mais vantajosa quando comparado à iniciativa privada. Exatamente. Mas o que aconteceu? Então tentaram fazer essa adequação, né? Exatamente. E o que aconteceu? Foi aprovado ou não foi? Bom, vamos lá. A medida provisória foi emitida no dia 1º já de janeiro e em abril houve a publicação de 2 decretos do governo federal, exatamente consolidando essas alterações, né? Dentre essas alterações, outra que era muito polêmica também era a extensão do prazo para que as empresas que não tinham comprovado sua capacidade econômica e financeira, ou seja, não tinham provado que poderiam ter cash, né, ter condições financeiras de atingir a meta. Essa meta já passou em 2021, porque ela foi estipulada pelo novo marco, né? E esse decreto não só trazia essa permissão da contratação direta pela parte regionalizada, né? Mas também prorrogou este prazo para as empresas, até 31 de dezembro deste ano. Porém, deixa só para contextualizar, peço desculpa. Todo município, todo prestador de serviço tinha um prazo para se posicionar se ele tinha ou não condições sustentáveis para atender o novo marco de saneamento. Exatamente. Que seria ter 99% de água distribuída e tratada na casa das pessoas e 90% do esgoto coletado e tratado. Se ele mostrasse nesse momento, e foi um prazo que foi dado para o município, se ele tinha condição, ele ia ser cobrado até 2033 para ter isso, e se ele não tinha condição, ele tinha que levantar a bandeira e avisar. Qual que era esse prazo que ele tinha, o município? Aí não era nem só o município, tá? Eram as empresas prestadoras de serviço. Município. Do município, ou concessionária, as estatais, as próprias empresas privadas também tinham esse prazo para comprovar. Tá. Olha, eu tenho um contrato vigente e eu tenho condições financeiras para sustentar, né, esta meta até 2033. Caso ele não tivesse, o prazo ele se finalizou em julho, era até dia 31 de março de 2021, eles teriam que entregar esses documentos, né, para comprovar essa capacidade e para as agências reguladoras fazerem a análise. E quem perdeu o prazo, não fez essa comprovação, ficou com o seu contrato irregular. E contratos irregulares não recebiam o fundo do governo federal sobre saneamento. O município deixava de receber esses fundos. Então era um prejuízo muito grande para o município e a empresa também, com seu contrato irregular, não sabia se poderia cumprir essa meta até 2033. Entendi. E aí essa alteração proposta queria prorrogar um pouquinho o prazo para os municípios se posicionar? Essa proposta prorrogou o prazo até dia 31 de dezembro deste ano de 2023 e também trouxe essa brecha que nós chamamos, houve aí uma tentativa de fazer com que as estatais pudessem prestar esse serviço para esses municípios regionalizados, né, para as regiões metropolitanas, para prestar o serviço diretamente sem participar de licitação, afetando aí a concorrência com a iniciativa privada, que tanto vai ser necessária para conseguirmos chegar nos investimentos necessários, né? Afinal, um investimento de 800 bi é muito dinheiro, é muita coisa. Sim. E o setor vai precisar
da iniciativa privada para poder aí atingir a sua universalização. Então, o que ocorreu? Em abril foram publicados esses 2 decretos. Isso já gerou muito tumulto, uma indisposição gigantesca, não só no Senado, né, no Congresso Nacional, mas também no próprio setor de saneamento. As empresas privadas que já estavam, desde o novo marco, já estavam aí investindo, né, participando de licitação, fazendo PPPs, né, as parcerias públicos-privadas para prestar o serviço, colocaram o pé no freio, porque há uma insegurança jurídica, né, há uma insegurança se esse investimento vai retornar para a empresa privada. Né? Então, após muito tumulto ali no nosso Congresso Nacional, o Congresso já de plano, ele emitiu o que nós chamamos de PDL, que é o Projeto de Decreto Legislativo, que visava o quê? Anular esses 2 decretos emitidos pelo Executivo. Né? Só que antes dele ser colocado em votação, o governo federal conseguiu chegar num acordo com o Congresso Nacional, e neste acordo, ele, no dia 13 de junho deste ano, ele emitiu um novo decreto, onde anulava os outros 2 decretos emitidos em abril, e trazia daí, ele recuou nessa questão da licitação das estatais, né? Houve esse recuo por parte do governo federal, mas ele não recuou na data da comprovação da capacidade econômica e financeira. Então, as empresas que não apresentaram isso, desde as empresas, as autarquias não têm obrigação, é uma exceção na lei, né, as autarquias municipais, mas as estatais, as empresas privadas, se elas não conseguiram cumprir os seus prazos lá em 2021 e estavam com seus contratos irregulares, ganharam aí uma nova chance de regularizá-los e apresentar essa documentação para as agências reguladoras pertinentes para comprovar que, olha, eu tenho condição financeira de fazer os serviços e atingir a universalização nessa área que eu presto serviço até 2033. Explica um pouquinho, quando você fala que as autarquias não precisam se pronunciar, como é que seria isso daí? As autarquias que prestam serviços de saneamento, geralmente são municipais. Quando eu digo autarquias, estou falando dos SAIs, né? Serviços Autônomos de Água e Esgoto. Departamento Autônomo de Água e Esgoto. Geralmente, departamento já não é uma autarquia, é um departamento da própria prefeitura. Isso, mas existe. Existe ainda. Os departamentos autônomos de água e esgoto, Sim. como, por exemplo, Araraquara, o DAE. Isso. Acho que Ribeirão Preto também. O DAERP, que agora voltou. O DAERP era uma autarquia e agora voltou a ser um departamento da própria prefeitura. Então, quando nós falamos de autarquia, é como se fosse uma... não é como se fosse, é realmente uma pessoa jurídica ali da própria prefeitura, né, que ela é independente, né, da prefeitura, mas ela não deixa de ser uma empresa do município. E ela é a autarquia que presta os serviços para o município. Né, aqui nós estamos próximo aqui ao município de Sorocaba. Sorocaba tem uma autarquia, né, que é o SAI de Sorocaba. Então, essas empresas, o novo marco dispensou a comprovação da capacidade econômica e financeira. Porque por ela ser uma autarquia municipal, né, ela tem aí um orçamento próprio, tem vida própria, porém ela também faz parte do município. Então ela é diferenciada, né? Há uma regulamentação que ainda está para sair, referente a essa comprovação que o próprio município tem que verificar junto à sua autarquia. Entendi. E agora, com tudo isso, o que você sente um pouco? Você trouxe um tema muito interessante, e isso vai dar um outro café com saneamento, que é a insegurança jurídica para os empreendedores, aqueles que querem empreender no saneamento. Muitos engenheiros que já trabalham no ramo querem abrir a sua própria empresa, né? E aí você tocou num tópico muito interessante, que é a insegurança jurídica, né? Isso, no Brasil, eu como empreendedor com a Novais, em vários momentos me preocupa, porque hoje a gente tem uma legislação que está mostrando que você vai para esse caminho e de repente aquilo muda um pouco o cenário e tudo aquilo que você apostou às vezes não é mais possível de acontecer. E essa insegurança está sentindo no mercado hoje, doutora? Olha, eu confesso para você que havia sim, mas a maior insegurança era de fato a questão da dispensa da licitação para as estatais. Porque uma empresa privada, ela precisa participar de uma licitação,
né? Uma concorrência justa. Tem que ter uma concorrência justa, exatamente. Tem que ter uma concorrência justa, né, entre as estatais e as empresas privadas. Então eu acho que a maior insegurança era em relação a esta dispensa de licitação das estatais aí nas micro-regiões, nas regiões metropolitanas. Que foi rompido com esse novo decreto. Exatamente, Ou foi seja, recuado pelo governo federal. O que está vigente hoje? O que está vigente é que, não tendo condições mais de tocar sustentável, ou qualquer município tem que abrir por obrigatoriedade um processo licitatório de concessão. E as estatais podem participar ou não como concorrência e igualdade com qualquer outra empresa. Exatamente, elas vão ter que participar. Cada município que quiser conceder, né, prestar o seu, delegar, o que a gente chama que é passar para outra pessoa, delegar a sua prestação de serviços na área de saneamento, terá que participar de uma licitação. Ou o município em si, ou aquela região onde ele está localizado, porque nós sabemos que tem municípios no Brasil que é muito grande, nós temos aí um país que tem uma dimensão gigantesca, então tem muitos municípios que não têm condições de fazer a sua licitação sozinho. Então o que eles fazem? Nós temos aí a regionalização, onde vários municípios se reúnem e fazem uma licitação só, né, para que uma empresa só preste serviços para essas regiões todas, fortalecendo aí um município pequeno, unindo forças, né? É como se fosse lá no estado, aconteceu há uns 2, 3 anos atrás, em Alagoas, né, que foram criados 3 blocos. Né? Cada bloco é uma regionalização em que você coloca municípios maiores e municípios menores, ou seja, eu posso falar que é o filé mignon e o osso junto. Exatamente. Ou seja, às vezes a empresa não tem interesse de pegar o osso, que é um município pequenininho, que não dá tanto lucro, ou nem lucro dá, né? E pega-se uma região, um município maior, que daria um lucro melhor, então ele leva junto o osso junto com o filé mignon. Seria mais ou menos isso? Exatamente, a ideia é exatamente essa, pegar municípios que são muito fortes, que têm condições, né, que são grandes, que é o nosso filé mignon aqui, unir com municípios que são municípios pequenos, que não têm condições de prestar esse serviço sozinhos e também não têm condições de contratar, né, de licitar e contratar uma empresa. E também não seria atrativo para a empresa privada esse município pequeno. Então há essa união, né, dos municípios, para que eles consigam, unindo aí o filé mignon com o osso, ter uma região onde ele vai ser bem atendido. Que foi o que aconteceu no SEDAI também, não é isso? Exatamente, no Rio de Janeiro tivemos aí 4 blocos, né, arrematados aí foram concedidos pela SEDAI, 3 empresas diferentes, salvo engano, que arremataram esses blocos, e hoje o Rio de Janeiro tem mais de 20 municípios aí unidos, que estão tendo seu serviço de saneamento prestados pela mesma empresa. Então isso é muito interessante. Você mencionou o Amapá. Hoje eu estava vendo Agora eu confesso que eu sei que a diferença é grande, mas eu não lembro, por conta do número, eu não lembro se é 3 ou 8. Salvo engano é 3. Mas o Amapá mesmo recebeu a maior outorga da sua história com a concessão desses 3 blocos. Ele recebeu 3 bilhões, salvo engano. Só para corrigir, o Amapá saiu, mas é o Alagoas. Alagoas, isso, mas perdão. Também, mas é legal você falar do Amapá também, porque o Amapá, uma única empresa arrematou os 16 municípios num único bloco, pegando o estado do Amapá inteiro, que está levando infraestrutura para o Amapá gigantesca na parte de saneamento, e realmente na Alagoas foram 3 blocos. Foram 3 blocos em Alagoas, e Alagoas recebeu a outorga, né, para os leigos. 2,1, no caso, então só foi de aproximadamente Maceió, 3 bilhões. Só o estado, só o bloco de Maceió foi 2,1 bilhões. Olha que maravilha. Só aquele bloco de outorga, né? Que maravilha. Então nós estamos vendo que o novo marco do saneamento está trazendo possibilidade de infraestruturas, né, para o saneamento de forma geral para o Brasil, para a gente atender esses indicadores. E a gente que é da área, a gente vê isso com bons olhos, né, doutora? Sim, eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que nós temos muito ainda a crescer, temos muito trabalho a fazer, mas sem esse novo marco, eu acho que esse trabalho seria impossibilitado. Né? Esses grandes investimentos, o trabalho complexo que é o saneamento. Então eu vejo com muito bons olhos esse ingresso das empresas privadas. Nós precisamos realmente unir forças, né? Tanto os municípios, os estados, precisamos unir forças com as empresas privadas para conseguir atingir essa universalização. Fiquei muito feliz em saber do Amapá, porque o estado do norte, né, ali o nordeste e o norte são os locais mais afetados dentro do saneamento hoje. Né? A região do norte mesmo, 70% da região toda não tem esgotamento sanitário. É isso mesmo. Então, e a região nordeste, salvo engano, está mais de 50% da região sem esgotamento sanitário. Então imagine
o que é, né? São seis piscinas olímpicas jogadas por dia na nossa natureza. Então, fico muito feliz. E a gente teve a oportunidade, aqui somos estados, onde está colorida, onde a Novaes já teve a oportunidade de trabalhar, então o Amapá a gente teve a oportunidade. Estamos lá com mais de 100 colaboradores hoje em Alagoas, levando aí, ajudando a atingir esses indicadores de saneamento. Já trabalhamos aqui em Minas Gerais, estado de Goiás, Santa Catarina, Paraná, e estamos tentando também levar um degrauzinho cada dia. Doutora, meu muito obrigado, tá? Passo a palavra para você encerrar com as suas considerações. Obrigado mesmo pelo seu tempinho disponibilizado para a gente. Nós vamos estar marcando outras conversas, né? Junto com você, tem uma rede de profissionais que trabalha junto com vocês, né? Sim. Todos esses profissionais eu já conheço há um tempo, são 10 anos que a gente está trabalhando nas mesmas concessionárias juntos, você sempre levando as soluções jurídicas, né? E isso ajudando muito, eu percebo que isso ajuda muito, né? O nosso trabalho é mais técnico e o seu é jurídico, e fico muito lisonjeado de ter você aqui com a gente. Imagina, tá bom? A honra é toda minha. Eu gostaria de agradecer muito ao Grupo Novaes pelo convite. Mais uma vez, parabenizar pelo trabalho feito, porque eu acho que são empresas assim que fazem a diferença no nosso país, né? Gostaria de agradecer também a todos que estão assistindo o vídeo, se interessam pelo assunto, porque saneamento é um assunto interessantíssimo. Eu acho que todos têm que ter um conhecimento, né? E esse trabalho que a Novaes tem feito também nas redes sociais auxilia muito na disseminação desse conhecimento. Me coloco à disposição. Aí, ó. É uma honra, já perguntinha. fica anotado o compromisso, me coloco à disposição, porque é uma honra participar. Eu amo esse assunto e eu acho que nós só temos a crescer, né? Então fica aqui o nosso brinde de café e agradeço imensamente o convite. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.